a lista de presença e nós vamos gerar certificado de palestra para todos vocês, tá? Quem vai fazer ENAD ou quem não vai fazer ENAD, vai ter o certificado de palestra para poder utilizar em ACC, tá bom? Gente, boa noite, obrigado professor pelo convite. Essa instituição é muito querida, o motivo pelo qual eu vim dar aula aqui. Eu aceitei fazer essa palestra. Na verdade, o que eu vou trazer para vocês é um conjunto de experiências, uma miscelânea de informações, que na verdade servirá para prepará-los para o ENAD. Não só para o ENAD, mas para qualquer tipo de concurso que vocês venham a fazer agora, nesses últimos meses, e que tenha a parte relativa a conhecimentos gerais. Bom, o que a gente começa a ver é o mundo em que vivemos. Então nós temos aqui os 6 continentes. O maior deles, a Ásia. E não se esqueçam que faz parte da Ásia, é a questão aqui da China, da Índia e do Oriente Médio. Então ele é um dos países, um dos continentes mais populosos e com problemas. Então vejam, nós temos 45 milhões de quilômetros e a Ásia, ela engloba a questão do tigre asiático. Vocês podem ver a seguinte situação em todo lugar do mundo. A maior parte de tudo aquilo que nós utilizamos é fabricado na China. E é fabricado na China não sem razão. A mão de obra lá é extremamente barata, porque é quase uma mão de obra escrava. Então vocês têm, na verdade, trabalhadores que são explorados. E aí nós vemos os direitos trabalhistas, direitos esses que não passam nem perto do povo chinês. E eles produzem imensamente, são países emergentes. Aí você tem a América, que é o segundo maior continente do mundo, mas compreendendo a América do Sul e a América do Norte, em 35 países, os quais estamos nós, Brasil, Argentina. A África, ela tem uma curiosidade, são 54 países, então é o continente com o maior número de países e problemas avassaladores no que diz respeito à fome, ao trabalho, à segurança, e isso é explicável porque, na verdade, é um continente que tinha a maior etnia do mundo, a maior quantidade de étnica que nós podemos imaginar, e aí as diferenças étnicas também desse continente. A Antártida, chamada de Polo Sul, e aqui tem uma divergência entre os pesquisadores, entre os doutrinadores que falam a respeito de geopolítica. Alguns dizem que a Antártica é um continente, mas acontece que a sua área é dividida entre vários países do mundo, tanto é que vários países colocam suas bases lá para fazer pesquisa. Mas eles dizem, olha, tem uma parte que é terra, então é continente. Diferente do Polo Norte, e aí nós estamos falando de geleiras. E agora a Europa, o mais antigo continente, e o menor continente, mas o mais importante. Por que o mais importante? Porque é na Europa que nós temos a nossa herança, os valores econômicos, os valores sociais, os valores políticos e os valores culturais. Se nós falarmos de comércio, nós vamos falar, claro, do Código de Hammurabi anterior, nós vamos falar aos romanos, mas aonde se estabelecem as guildas, os comerciantes, é justamente na Europa. Quem conhece Shakespeare, já leu Shakespeare, o Mercador de Veneza, exemplo típico do que acontecia na Idade Média na Europa em termos de comercialização. Aqui nós vamos ter também os valores culturais, desde que nós falamos em arte, as escolas
isso. Então vejam, né, a extensão territorial é pequena, mas a importância é muito grande. Então Portugal, Itália, França. E a Oceania. A Oceania é chamada de Novíssimo Mundo, por quê? Porque foi o último lugar desse planeta em que se foi efetivada a colonização. A colonização lá se deu pelos europeus, mas foi o último lugar a ser colonizado. E aqui a gente tem algumas curiosidades para que vocês possam, quando verem mapas no ENAD, vocês possam verificar. Istambul é a única cidade do mundo localizada em 2 continentes, no europeu e no asiático. Nossos continentes foram separados em virtude do movimento das placas tectônicas, porque antes era a Pangeia. Nós temos também aqui a questão da América. Nós chamamos continente americano, as Américas, em homenagem a Américo Vespucci, que foi o primeiro navegador a pisar em terra americana. E agora, depois dessa introdução, a gente começa a falar sobre política. Porque, obviamente, com tudo que nós estamos vendo no mundo, não é só no Brasil, é muito provável que vocês tenham questões sobre política. E a primeira delas é a eleição nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês sabem, mas o sistema americano é um pouquinho diferente do nosso. Por que ele é diferente do nosso? As eleições nos Estados Unidos, elas acontecem de uma forma em que 2 partidos, na verdade, fazem a disputa. Ou são democratas ou são republicanos. E aí vocês têm uma série de candidatos, ou eles se candidatam pelo Partido Republicano ou pelo Partido Democrata, mas o importante é que, nesse momento, nós vivemos as eleições chamadas de prévias, as primeiras eleições. Por quê? Porque cada partido vai escolher o seu candidato, para que depois ele concorra às eleições que nós chamamos de eleições gerais. Então, o que acontece hoje nos Estados Unidos? Pelos democratas, nós temos o Bernie Sanders e a Hillary Clinton, que é a esposa do antigo presidente Bill Clinton, com grande possibilidade nas urnas. E pelos republicanos, nós temos o Ted Cruz, Marco Rubio, Donald Trump e John Kasich. Esses são os candidatos à presidência de uma grande potência, cuja política, cuja economia influencia todos os outros países, como vocês sabem, nesse mundo globalizado. Então, o que acontece? Essas eleições prévias, elas são realizadas em cada um dos estados dos Estados Unidos e, sendo aprovado o candidato, aí então o partido vai indicá-lo. Passando para a América do Sul, nós precisamos verificar a questão dos idiomas. Às vezes a gente não conhece os nossos próprios vizinhos. O que acontece? Em verde, o Brasil, a língua portuguesa. Nós somos o único país da América do Sul a falar português. Porque os outros, veja, em abóbora aqui, nós temos o espanhol, o amarelinho, o espanhol e o guarani. Esse amarelo um pouco mais tênue, o espanhol e línguas nativas. Apenas aqui uma das Guianas com o francês, com o inglês e com o neerlandês. Apenas essa pequena parte. Então, na verdade, o nosso continente aqui americano, sul-americano, ele tem uma predominância em termos de países de língua espanhola. E agora vamos falar da política na América do Sul, antes de falarmos da política no Brasil. Porque vocês sabem, conhecem a existência do mercado comum europeu, mas aqui havia um projeto também
nós temos apenas os tratados de livre comércio. O que são esses tratados de livre comércio? São documentos assinados por um, por dois, por vários países para facilitar o intercâmbio de mercadorias. Vejam que o interesse primordial aqui está no que se refere a comércio. Comércio, portanto, dinheiro, circulação de mercadorias. O que é mais importante é a questão realmente econômica. Muito bem. Além disso, nós temos essa integração do Mercosul, que é extremamente frágil. Por que é extremamente frágil? Porque os países ainda não se afirmaram de forma econômica, ou seja, a Argentina tem problema, a Venezuela tem problema, o Brasil tem problemas, e o que acontece? Fica muito difícil. Imaginem vocês a criação de uma moeda comum nesse estágio em que nós estamos vivendo, Então, mesmo o Brasil e a Argentina têm o que? Ambiguidade entre seus interesses econômicos, porque para formar um mercado comum, como nós temos na Europa, nós precisamos de uma unidade. Nós não podemos ter divergências. O mercado precisa falar por si. Não sei se vocês repararam, mas nas últimas aparições, mesmo da Alemanha na televisão, todos os presidentes falam como integrantes da União Europeia. Então o problema não é da França, o problema não é da Alemanha, o problema é da Europa. E eles tratam as questões conjuntamente, unificadamente. E o que acontece ainda aqui em relação à política? Já disse para vocês que o Brasil não participou da criação desse Banco do Sul, mas tem ainda um outro projeto, a Aliança Bolivariana para as Américas. É um projeto que ainda existe, é um projeto de unificação também, mas que ainda não saiu do papel. Não saiu do papel justamente porque ainda não existe um bloco de países perfeitamente integrados para isso. E nós temos um problema gravíssimo aqui no Brasil, que eu acho que não é só do Brasil, é da América do Sul, que é a questão da recolonização. Se nós verificarmos a nossa história, ela é triste. Por quê? Porque quando o Brasil foi descoberto, houve uma expedição, na verdade, eu costumo dizer que foi a data da primeira ata notarial. Por quê? Porque os portugueses aportaram aqui no Brasil e simplesmente começaram a descrever o país. Mas eles não descreveram o país, olha, é um país ótimo para se morar, o sol é maravilhoso. Não foi isso. O que eles fizeram? Aqui tem riquezas, nessa terra tem pau-brasil. Açúcar na Europa, na época, era tida como dinheiro. Não só açúcar, como sal, como na verdade, todas as iguarias, temperos, etc., vinham da Índia. O que acontecia, gente? Eles viram aqui uma terra para exploração. Então, o que eles queriam? O que os portugueses tiraram daqui? Eles tiraram tudo que nós tínhamos. Eles tiraram o ouro, eles tiraram a nossa madeira, eles tiraram o nosso açúcar. Ouro esses, que eu não sei se vocês se lembram, mas também não ficou para Portugal. Portugal simplesmente teve que pagar suas dívidas para com a Inglaterra. Então, o que nós éramos? Nós éramos fornecedores de matéria-prima. Muito bem, o que mudou? Nada. O lugar da América do Sul hoje é um lugar também de exportação de matéria-prima. Nós exportamos as matérias-primas, e falar aos meus alunos do imposto sobre exportação, e a vantagem de se exportar quando o dólar está alto. Então fica muito melhor vendermos nossas mercadorias no exterior do que vendermos aqui no Brasil.
E aí, então, o preço interno, ele fica muito mais alto, porque é muito melhor vender lá fora. E aí a gente vende as nossas mercadorias, a nossa matéria-prima, e nós adquirimos os produtos por um valor 10 vezes maior. E a matéria-prima é nossa. O que acontece? Capitais estrangeiros, eles entram no país? Entram sim, nós temos riquezas entrando no país. Só que para investir no setor de agronegócio. Por que investir no setor de agronegócio? Porque aqui está, na verdade, a sustentação da nossa economia. Não tem como dar errado, gente, nessa terra. Aliás, essa terra é abençoada. Tudo que se planta aqui se colhe. Então, não tem como haver perdas nesse sentido. Então, mudam os ciclos econômicos, mas os efeitos permanecem o mesmo. Então, nós continuamos aqui a exportar a nossa matéria-prima, lamentavelmente. E existe um movimento de desindustrialização. Por que existe esse movimento? Justamente porque é muito mais vantajoso você, comerciante, você, investidor, colocar todo o seu investimento, todo o seu dinheiro na matéria-prima, porque essa matéria-prima, ela tem saída certa para a Europa, para a Ásia. Então, o que acontece? Esse processo é extremamente perigoso, porque ele leva à destruição plena. E aí vocês veem, por que será que tantos países têm interesse na nossa Amazônia? E se vocês observarem os mapas via satélite, vocês verão que cada vez mais a Amazônia está sendo devastada. O que vai ser um problema? Por que um problema? Não sei se vocês conhecem a Amazônia, eu conheço, já pisei lá, e é horrível, eu explico porque é horrível. Eu estive lá quando eu tinha uns 15, 16 anos, e a professora explicava que as florestas tropicais, elas se autossustentavam porque as folhas caíam, formavam grumos, e isso é que nutriam as plantas. Ótimo, se o pé afunda 30, 40 centímetros no chão da Amazônia, o solo lá não é que ele seja fértil, mas a densidade da floresta faz com que ele se torne fértil por conta do próprio ciclo de vegetação que você encontra lá. Então, uma vez derrubada a mata, provavelmente aqui em alguns anos virará um deserto. E aí o povo reclama, falta água. E aí o povo reclama, porque nós temos catástrofes em termos de chuva e ninguém sabe por quê. Estranhamente ninguém sabe por quê. Muito bem. E o que acontece com esse neoliberalismo ou neodesenvolvimentismo? Não é assim que é tratada a questão. E é interessante porque quando os economistas falam desse neoliberalismo, é interessante a observação feita ao nosso governo. Por fim, penso que a Argentina tem uma tentativa política de neodesenvolvimento. O Brasil não, porque Lula e Dilma forneceram apenas políticas que se afastaram do neoliberalismo ortodoxo. Claro, porque a intenção aqui não era a intenção de desenvolver o país, mas era uma outra fórmula aplicada para que esse Brasil, para que essa política fosse cada vez mais paternalista. E aí, então, um dos nossos maiores problemas aí oriundos desse governo. E agora a gente vai falar de impeachment. Todo mundo já ouviu essa palavra, é um estrangeirismo e, portanto, não faz parte da nossa língua. Se vocês forem procurar na Constituição Federal, no artigo 80 e seguintes da Constituição Federal, o que vocês vão perceber? Que em momento algum a Constituição Federal fala de impeachment.
ela fala de impedimento. E a tradução da palavra impeachment, se vocês quiserem, e ainda com maior propriedade, é um processo de deposição do presidente da República, do chefe do Estado. Por quê? Porque ele não pode mais continuar naquele lugar, ocupando aquele lugar, por algum motivo. Nós vamos ver, não se depõe o presidente, não se impede o presidente a troco de nada. Então o que acontece? Esse presidente, ele só pode ser deposto por crime de responsabilidade. E vocês sabem o que é um crime de responsabilidade, gente? A Dilma deve ter cometido mais ou menos uns 14 crimes, dentro do rol apresentado na denúncia feita pelo professor Miguel Reale, que eu tenho cópias. Inclusive depois, se alguém quiser, eu posso fornecer esse documento belíssimo, extremamente bem redigido pelo professor Miguel Reale Júnior. Crime de responsabilidade. Ela simplesmente fez empréstimos ilícitos milionários. Ela fez empréstimos para os países africanos, 12 países africanos. Nós não temos nem para nós que andou emprestando por aí. Mas veja, não emprestou um pouco de nada. Ela fez um empréstimo a 12 países africanos e depois, logo em seguida, perdoou a dívida. Perdoou a dívida dos 12 países porque esses países se comprometeram a investir esse dinheiro na construção civil, que por acaso, e só por acaso, as construtoras eram Camargo Correia, Odebrecht e por aí vai. Mas isso é uma coincidência, nada mais do que isso. Então, o que acontece? Esse processo de responsabilidade, ele será sempre proposto contra a autoridade do Poder Executivo. Por quê? Porque não é só contra o presidente. Pode haver um impeachment, por exemplo, de governadores, de prefeitos, de ministros. Isso é perfeitamente possível. Só que a sentença, e entendam por sentença aí a decisão é do Poder Legislativo. E quando eu falo para os meus alunos que mais cuidado temos que ter para escolher nossos deputados e nossos senadores, é por conta disso. Porque o presidente da República, se ele agir de forma incorreta, se ele agir de forma desonesta, nós temos esse remédio constitucional que nos garante a saída desse presidente. Agora, quem é que vai julgar? Quem é que vai sentenciar esse presidente? Nossos deputados e nossos senadores. Então, se os nossos deputados e os nossos senadores são corruptos, esqueçam. Não haverá deposição, não haverá impeachment. E daí por que o pedido do juiz Sérgio Moro para que diretrizes pessoas saiam na rua? Porque a única coisa que mete medo em deputado e em senador, ou em prefeito, ou em qualquer homem público, é ver o povo na rua. As pessoas morrem de medo de ver o povo na rua. Agora eu pergunto, vocês saíram na rua? Eu saí na rua? Nós saímos na rua? Se não saímos, está na hora de sairmos. É, portanto, então, um processo político. Por que é um processo político? Porque vai ser votado por cada casa legislativa. O que significa isso? Que primeiro vai ser votado na Câmara, esse pedido de impeachment é protocolado na Câmara, é votado na Câmara. Uma vez aprovado, ele vai para o Senado, para que ele seja também avaliado, analisado pelos senadores da República. E o que acontece? O presidente, ele só será afastado da sua função se realmente ele tiver cometido crime de responsabilidade política, ou então crime comum, mas ele precisa ser um criminoso de qualquer forma. Eu sou da geração, estava no 4º ano da faculdade, quando houve o impeachment, a deposição
de Fernando Collor de Mello. Lamentavelmente, nosso povo tem um problema, gente, um problema de memória. Né? Nosso povo não tem memória, porque hoje eu vejo esse cidadão, o senhor Fernando Collor de Mello, como senador. É ele que vai analisar esse processo de impeachment junto com os seus colegas. Né? Mais uma vez aqui, um problema. Então, o que acontece? Esse presidente, ele pode ser condenado por 8 crimes, que são aqueles chamados crimes de responsabilidade. Mas eu tomei a liberdade de ler novamente o documento do professor Miguel Reale para verificar quantos foram os crimes cometidos pela nossa presidente da República. Abuso político. Ela cometeu abusos políticos usando da própria profissão, do cargo de presidente da República. Ela captou ilicitamente recursos para a sua campanha. Ela cometeu, segundo o documento, crime de lavagem de dinheiro. Ela infringiu os artigos 85 e 86 da Constituição Federal. Ela ainda negligenciou ao não punir, não impedir a corrupção no nosso país, vide Petrobras. Fez as pedaladas fiscais. Vocês sabem o que é pedaladas fiscais? Porque o nome é bonitinho, mas a gente fica meio sem entender. Né? Então, até eu que ando de bicicleta, eu falei, mas por que pedalada fiscal? Né? Fiscal tem a ver com tributo, pedal é uma bicicleta. Né? O que tem a ver uma coisa com outra? Então, vejam, ela fez empréstimos bilionários com bancos públicos. Para quê, gente? Simplesmente para encobrir um déficit fiscal que o governo tinha. O governo arrecadou muitíssimo, o dinheiro se esvaiu e ela não tinha como manter. Além de tudo, ela maquiou as contas da Previdência, e aí nós temos o problema da Previdência. Ela fez empréstimos secretos, bilionários ao BNDES. Além disso, ela perdoou a dívida dos 12 países, que eu já contei para vocês. Ela também desrespeitou a lei orçamentária. Vocês se lembram aquele blá, 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 que ela dizia? Olha, nós temos uma meta, mas a meta está aberta. Na hora que dobrarmos a meta, aí então nós teremos a meta elevada. Ou seja, ela não fala nada com nada, justamente porque ela tornou uma coisa que era absolutamente ilegal, legal. Porque ela fez isso sozinha? A culpa é dela? Não. Em última análise, a culpa é nossa, é minha, é da professora, é do professor Tiago, é de vocês. E você deve estar falando, mas eu não votei nela? Eu também não. Mas o que acontece? Nós temos aqui um problema. No dia 10 de dezembro de 2014, os nossos representantes, os nossos queridos deputados, os nossos queridos senadores, o que eles fizeram? Eles aprovaram a proposta efetivada pela nossa presidente, aonde, nessa proposta, aquilo que era absolutamente ilegal, tornava-se legal, amparado pelo manto sagrado da lei. E ficou tudo certo, e ninguém disse nada. E nós também não falamos nada. Não sei se vocês conhecem, já não me lembro mais o autor desse texto, mas determinada pessoa dizia o seguinte: um dia entraram na minha casa e pularam na minha cerca, e eu não disse nada. Um dia entraram na minha casa, pularam na minha cerca, pisaram no meu jardim, e eu não disse nada. Um dia entraram na minha casa, pularam na minha cerca, pisaram no meu jardim, mataram o meu cachorro, e eu não disse nada. No dia seguinte, entraram na minha casa, pularam na minha cerca, pisaram no meu jardim, mataram o meu cachorro e mataram a mim mesmo, porque como eu não tinha dito nada, eu já não podia
podia dizer mais nada. Então nós precisamos tomar cuidado com esse silêncio, com essa inércia do povo brasileiro. Eu fico absolutamente indignada com isso, até porque nós estamos no ambiente acadêmico, até porque eu sou, na verdade, fruto de uma das universidades mais políticas desse país, que é a PUC São Paulo, onde foi invadida na década de 60, quando nós tínhamos os ditadores. Os professores foram presos, os alunos foram presos, mas eles gritavam, eles raciocinavam e eles sabiam o que estavam falando e o que estavam fazendo. Muito bem, quem é que pode fazer um pedido de impeachment? Qualquer pessoa. Mas nesse país precisou o professor Miguel Reale Júnior, um dos doutrinadores mais ilustres do nosso país, filho do saudoso Miguel Reale, redigir esse documento e entregar à Câmara dos Deputados. Mas qualquer um de nós poderia ter feito isso. E é claro, para ser acatado esse pedido, não adianta simplesmente fazermos o pedido. Existe uma máxima em direito que diz o seguinte: dá-me um fato, dabutivius, ou seja, me dê o fato e eu lhe darei o direito. Então, o juiz ou o Congresso, ou seja, quem for, se você diz algo, você tem que provar. Como é que se prova? É simples. Toda prova, ou ela é documental, ou ela é testemunhal, ou ela é pericial. Então, a simples perícia nas contas públicas, os documentos assinados pela nossa presidente, as testemunhas que se envolveram, e tanto se envolveram que na delação premiada simplesmente denunciaram, porque sabiam demais. Então, precisa ser provado. Outros critérios para a denúncia ser aceita são ter uma lista de pelo menos 5 testemunhas. Simples, com todo mundo que foi preso, 5 testemunhas é algo extremamente fácil. E o que acontece quando o pedido de impeachment é aceito? Então veja, se o presidente da Câmara considerar, e vocês se lembram bem quem era o presidente da Câmara, o senhor Cunha, então se ele considerar que a denúncia é válida, ele vai apresentar ao plenário na Câmara. Para quê? Para ser discutido, para ser visto pelos nossos queridos deputados, pessoas que eu e vocês elegemos, espero com consciência. Em seguida, ela é encaminhada para uma comissão especial, aquela comissão que vocês viram na televisão, que queriam indicar mais representantes do partido da oposição, o partido do governo do que da oposição. Então, ela estava sendo escolhida a dedo, claro, porque se eu sou a favor do governo, não posso aceitar esse impeachment. Então estava sendo montada aquela comissão especial, realmente especial. E aí o que acontece? Bom, se for acolhida pela comissão, vejam que a coisa é demorada nesse país, mas se for acolhida pela comissão, o presidente tem que apresentar a sua defesa. Mas não é 10 dias não, gente, é em 10 sessões, porque eu não sei se vocês sabem, os deputados e senadores não são como nós, meros mortais, que trabalhamos de segunda a sexta-feira. Existem dias determinados da semana onde existem as sessões. Professor, o senhor ri, eu devia chorar. Eu estou quase chorando aqui em lágrimas. A situação é pior do que a que a gente imagina. E o que acontece? Depois da defesa do presidente, a Câmara apresenta um parecer, daí nossos amigos vão sentar para redigir um parecer, que claro, é demorado. Nós professores, se precisamos de um parecer na universidade, 30 minutos nós redigimos um parecer. A gente entrega para a professora Cristina, para o professor Tiago, eles fazem 30 minutinhos, não tem problema, mas lá um parecer é demorado. Então, esse parecer aí tem um prazo de 5 sessões. E daí? O que acontece? Vamos lá. Continuando, em 48 horas depois da apresentação desse parecer, quer dizer, tem que ter 2 dias para o povo descansar. 48 horas. Esse documento deve ser incluído na ordem do dia. E vejam a aprovação. Mas são necessários 2/3 dos votos. O que acontece? Nós temos 513
A Dilma vai embora? Não. O presidente é deposto? Não. Vai acontecer o impedimento dele? Também não. Isso não é jogo de futebol. O que acontece? Ele é passado para o Senado. Vencido tudo isso na Câmara, ele vai para o Senado. E aí a gente precisa de senadores honestos, de senadores competentes, para analisar. Então veja, o Senado que é responsável pelo julgamento propriamente dito. Então até aqui não aconteceu nada. Aconteceu simplesmente que alguém deu entrada no processo de impeachment, foi analisado, os deputados disseram, olha, é possível realmente que tenha ocorrido crime, então vamos aceitar, vamos mandar a resposta do presidente, não foi uma grande coisa, vamos mandar para o Senado. E é o Senado que vai funcionar aí como justo juiz. E aí a gente precisava ter representantes honestos, representantes que pudessem dizer o que realmente aconteceu e julgar com toda honestidade. E aí veja, em casos de crime comum, o processo é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Não é o caso de crime comum, é caso de crime, tudo isso que eu falei para vocês, que está indicado na denúncia do professor Miguel Reale, são crimes de responsabilidade, são crimes políticos, são crimes contra a nação, são crimes contra o Brasil, são crimes contra cada um de vocês, contra cada um de nós. É o nosso dinheiro que eles pegaram. Então, o que acontece? Quando o Senado instaura um processo, o presidente é automaticamente afastado das suas funções. Vejam que nós não chegamos nesse ponto, porque ninguém foi afastado ainda. 3/5 dos senadores precisam ser a favor do impeachment, para que o presidente seja condenado. Prazo para finalizar esse processo, 180 dias, gente. 180 dias, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 6 meses, isso é uma vergonha. Mas é esse tempo que leva. Político condenado em processo de impeachment pode, além de perder o cargo, ficar inelegível por até 8 anos. Vide Collor de Mello, senador. Ele ficou lá, bonitinho, os 8 anos, voltou, o povo já se esqueceu mesmo, não é? E ele está lá. Diferente dos Estados Unidos, nós gostamos tanto de imitar os nossos amigos americanos, mas eu não sei por que nós não nos imitamos em tudo. O político nos Estados Unidos se rouba, ele se torna inelegível para a vida toda. Acabou. E mais, se ele quiser entrar numa empresa particular, ele não é aceito. Sabe por que ele não é aceito? Porque isso vai gerar uma imagem ruim para aquela empresa. E a empresa não precisa disso, porque a concorrência nos Estados Unidos é muito grande. Ou seja, se o sujeito roubar nos Estados Unidos e ele for uma figura pública, até logo, ele não tem mais vida nos Estados Unidos. Além de ter que devolver aos cofres públicos tudo aquilo que tirou com juros e correção monetária. Isso é extremamente importante. Então o sujeito sai desonrado, pobre e sem futuro. Essa é a penalização lá. Aqui é um pouco diferente. Quem assume a presidência? Mon Dieu. Professor Michel Temer foi meu professor na graduação na PUC São Paulo. Pois é, se a Dilma sair, teoricamente quem assume, lamentavelmente, infelizmente, é ele. Agora, se ele não puder assumir, o que acontece? Presidente da Câmara dos Deputados, que ainda se segura por lá, o Eduardo Cunha, não é isso? Ele assumirá. Mas se ele também não puder, não tem problema nenhum, o presidente do Senado assume. E se o presidente do Senado não puder? Presidente do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski assume. Então esse é o nosso futuro. Nós estamos muito bem arranjados, não é verdade? É um problema de junta
Eu espero voltar aqui e falar assim, gente, me perdoe, ainda existe gente honesta nesse país, olha o que fizeram. Mas tomara que eu seja errado, tomara que eu seja uma besta falando para vocês. O que acontece? A última pessoa a assumir o cargo vai cumprir o mandato do que antecedeu. Vai cumprir o mandato, mas pelo que falta, apenas pelo período faltante. Agora, por que é importante nós limparmos a casa? Vocês viram com a Operação Lava Jato, com a condução coercitiva do seu Lula, o que aconteceu, gente? Ações da Petrobras subiram e o dólar abaixou. Ou seja, isso dá segurança para os investidores. Aconteceu tudo isso no país? Aconteceu, mas eles estão limpando a casa. Então, isso é extremamente importante. Vamos esperar que continue. Panorama no Brasil, o pior é possível. Então, se esse tema cair no ENAD, vocês não têm muito o que falar em termos de coisas boas. Então, o que acontece? Nós temos aí, em termos do Brasil de política, a questão do impeachment, da cassação do presidente. Temos os escândalos da Petrobras, a questão da passadinha, que ocasionou aí um desvio enorme de verbas, de dinheiro, e a Dilma foi presidente do Conselho de Administração, quando a maior parte da suposta corrupção aconteceu, gente. Então, vejam que a coisa é triste. Confiança do consumidor. Os consumidores estão extremamente saturados. Isso é dado da FGV. Então, aponta aí um índice de desconfiança muito grande, e esse nível é o menor desde 2005. O que significa isso? Que é o pior em 10 anos. Isso é muito grave. Inflação. A publicação reitera que há 20 anos a inflação no Brasil já foi cerca de 3.000% ao ano. Estamos caminhando. Então, vejam aí que nós temos uma inflação que já é bastante alta e caminhamos novamente para uma inflação e para uma recessão bravíssima. Desemprego, 26 mil empregos foram cortados em janeiro, enquanto o povo pula carnaval, política do pão e circo, as coisas vão acontecendo. Daqui a pouco o professor Tiago, a professora Cristina me pega pelo pescoço e fala assim: professora, vai embora, chega. O que acontece? Orçamento. O nosso orçamento, nós tivemos todo esse problema das pedaladas fiscais, toda essa questão orçamentária camuflada pela presidente Dilma. Economia, os investidores retiraram dinheiro do Brasil, claro, porque um país em crise, um país em conflito, aliás, uma crise que não é uma crise econômica, se vocês forem ver, mas é uma crise política, é uma crise humana. E eu me lembro, certa vez, um deputado que inclusive mora perto da minha residência em Mogi das Cruzes, ele dizia o seguinte, na capa da Veja: disseram que eu roubei 6 bilhões. Não foram 6 bilhões, foram apenas 3 bilhões. Como se o ato fosse diferente. Para mim, ladrão de R$1 de 6 bilhões é a mesma coisa. A palavra é a mesma, ladrão. E o que acontece? A água. Para termos ainda um panorama pior, nós temos a crise hídrica. A crise hídrica por conta de tudo aquilo que eu falava para vocês que acontece no nosso país, do extrativismo impiedoso e devastador. E por fim, a eletricidade. Vocês viram o que aconteceu com as contas de luz que subiram, duplicaram, triplicaram, por conta justamente dessa questão da nossa crise. Agora, a gente sai um pouquinho do Brasil, já cansei. Vamos falar dos problemas da Europa. O que acontece? Porque no ENAD vocês podem ser perguntados numa
problemas sociais sérios. Ela tem uma população envelhecida, ela tem uma previdência que carrega uma carga muito grande, e alguns países gastaram mais do que conseguiram arrecadar. E aí você começa a ter problemas nesse mercado comum europeu. Então, muitas nações tinham justamente uma dívida maior que o próprio PIB, Produto Interno Bruto. E quais foram as consequências disso na Europa? Fuga de investidores, redução dos créditos, queda das ofertas de emprego. Jovens na Europa estão saindo. Eu tenho vários amigos na França, os filhos desses amigos estão saindo e estão sendo incentivados a procurar empregos fora da Europa, porque o mercado já não absorve mais e tem um pequeno crescimento do PIB. Então, a crise do euro, na verdade, é uma crise muito grande. Que eles estão passando por isso. Como se já não bastasse, porque desgraça pouca é bobagem, além da questão da crise econômica, nós temos o terrorismo. O terrorismo lá, gente, é algo muito grave. São atentados violentos, veja, realizados por grupos de indivíduos que objetivam transformar ordens do governo. E vocês sabem que ocorreram 2 atentados bastante graves em Paris. O primeiro deles, eu estava lá, foi no dia 7 de janeiro, quando foi morto Charlie Hebdo. O que acontece? Eu perdi um amigo nesse atentado. Vejam como o terrorismo é perigoso. Um amigo poderia ter sido eu estava lá. Poderia ter sido eu, poderia ter sido qualquer outro. Por quê? Simplesmente ele fazia parte de um grupo chamado Urban Sketchers, ou seja, desenhistas urbanos. E ele foi levar o desenho dele porque ele tinha contactado o jornal do Charlie Hebdo e disse o seguinte: olha, vocês poderiam publicar o meu desenho? E eles disseram: sim, claro, traga aqui o seu desenho para a gente analisar. Naquele dia, naquela hora, esse amigo estava lá e ele foi morto. Simplesmente porque ele tinha levado um desenho para ser publicado no jornal em Paris, só por isso. Então, o que acontece? Nos dias atuais, o terrorismo é visto e praticado de forma diferente de antigamente. Por quê? Porque o terrorismo hoje ele é sustentado pelo crime, ele é sustentado por traficantes de drogas, de armas. E vejam vocês, a questão de Charlie Hebdo. Nós temos, aliás, na França, 3 máximas que são absolutamente respeitadas: liberté, égalité, fraternité. Igualdade, fraternidade e liberdade. Esse desenho é de uma amiga, no dia 7 de janeiro. Então, ela que é uma grande aquarelista, pintou a aquarela de vermelho. O povo francês estava em sangue. Porque simplesmente foi tolhida a liberdade de expressão. E eles diziam o seguinte, isso eu ouvi e por muitos cantos: nós não gostávamos do que Charlie Hebdo escrevia, nem do que ele desenhava. Às vezes achávamos um humor grosseiro, um humor estúpido. Falava mal do Papa, falava mal de Maomé, falava mal de todo mundo, mas era uma criança. Eu podia não gostar, mas ele tinha o direito de se expressar. Então, isso vem lá desde Voltaire, desde Montesquieu. Eu não creio em uma só palavra do que dizes, mas morrerei para que continues a dizê-la. E eles acreditam nisso. E isso é importante. O meu direito vai até onde começa o seu direito. Então, aqui nós tivemos uma ofensa muito grande à liberdade de imprensa. Não só isso. Em 13 de novembro de 2015, Paris sofre novamente vários atentados simultâneos. Jovens são mortos. Novamente, eu não sei o que acontece com
acontece? 13 de novembro eu não estava em Paris, eu estava nos Estados Unidos, em Tampa, num casamento. E eu pude ver como os Estados Unidos viram esse incidente. Porque, claro, eles se solidarizaram com Paris, com o grupo, com os cidadãos franceses, mas imediatamente, o mundo voltou os olhos para a França, é verdade, mas imediatamente as fronteiras dos Estados Unidos começaram a ficar mais policiadas e eles ficaram com medo, porque eles disseram o seguinte: os próximos seremos nós novamente. Então, foi engraçado porque tinha uma de nossas parentes que ia chegar aos Estados Unidos no dia do casamento. Ela quase perdeu o casamento porque ela ficou 5 horas detida no aeroporto, porque de uma hora para outra eles reforçaram a segurança de uma forma prudente, sim, mas que isso mostrava o quão medo sentia aquela população em ser atingida também, porque eles se lembraram do 11 de setembro, das Torres Gêmeas. As pessoas têm memórias. Essas foram algumas fotos que eu tirei em frente ao estúdio do Charlie Hebdo. Nós fomos prestar solidariedade a esse amigo que tinha falecido lá. E aí a gente vê a quantidade de flores e, enfim, de homenagens que esses jornalistas receberam. E aqui eu, na marcha republicana, eu tive a oportunidade de participar, e aí você vê um povo extremamente civilizado, quieto, em silêncio, andando da Bastilha até a Place de la République em silêncio. E quando abriam a boca, era para dizer igualdade, liberdade, fraternidade. Ou então, era para cantar a Marseillaise. Nada de errado aconteceu. Milhões e milhões de pessoas na rua, nem um assalto, nem um ato de vandalismo, nada de errado. Era apenas um povo triste, um povo acuado, um povo que queria manter os seus ideais e que não teve medo de se juntar aos milhões nas ruas para dizer: a qualquer custo nós vamos manter o nosso direito de expressão, a nossa liberdade de imprensa. Ninguém vai nos tolerar isso. Nós não temos medo do terrorismo. Então o que acontece? Explosões no Stade de France, onde jogavam aí as seleções da França e da Alemanha. E aí você tem a casa do Bataclan também, que foi atingida, 112 mortos, uma verdadeira tragédia. E vejam, aí o presidente François Hollande disse em declaração nacional que estava declarado estado de emergência em toda a França e que as fronteiras seriam fechadas. E precisa haver solidariedade. Por quê? Porque o terrorismo está entrando por toda parte. E a Europa agora sofre com o terrorismo e com a imigração. Por quê? Porque junto com esses tantos milhares de imigrantes que saem fugidos da Síria por conta da guerra, existem aqueles guerrilheiros que entram junto. Eu costumo dizer que é muito difícil para a França, hoje em especial, lidar com o terrorismo, porque os terroristas já se infiltraram de tal forma naquele país, e principalmente na capital francesa, que é muito difícil você verificar quem são esses terroristas. Até porque se você não souber falar francês, não tem nenhum problema. Se você falar árabe, você se vira muito bem em Paris. Isso é realmente de assombrar. Então, o que acontece com essa imigração? Veja, de acordo com os dados da ONU, cerca de 2,5 mil imigrantes se afogaram no mar Mediterrâneo. E aí nós temos a questão dos direitos humanos também, importantíssimo. Por quê? Porque eles tentaram chegar
mora em Paris, ela dizia o seguinte: olha, o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos realmente que acolher. O povo europeu, ele está, na verdade, acolhendo essas pessoas, não na medida do necessário, porque é impossível, são muitos, mas eles dizem o seguinte: precisávamos acolher, precisávamos ajudar, mas precisávamos resolver o problema deles lá. Para quê? Para que depois de resolvido esse problema, reenviar essas pessoas às suas terras natais, para que fosse restabelecida a paz. Então veja, o fluxo de pessoas desesperadas que parte da Síria e norte da África, na tentativa de alcançar a Europa, já é a maior registrada no mesmo período do ano passado. Então as coisas estão se agravando e aumentando cada vez mais. E nas últimas semanas vocês devem ter visto pelos jornais novas tragédias. A cada semana nós temos uma nova tragédia. E aí agora nós temos 300 mil imigrantes que já arriscaram suas vidas tentando atravessar o Mediterrâneo. E o ano passado foram 219 mil. Nós estamos falando em vidas, e nós estamos falando num êxodo imenso. Então, cerca de 200 mil pessoas desembarcaram na Grécia em janeiro. E a Grécia, lembrem-se vocês, que está com problemas, sérios problemas econômicos, e ainda agrega esse problema da chegada dos imigrantes, porque na verdade eles querem chegar na Grécia, que são os países mais próximos ali, e no sul da Itália. E muitas pessoas tentam fazer isso até mesmo a nado, que é um suicídio. Então eu elenco para vocês algumas das tragédias dessa imigração. Então vejam, a maioria dos que chegaram às terras gregas optaram pela viagem mais curta, que é entre a Turquia, as ilhas Kos, Chios, Lesbos e Samos. E os botes, gente, são sempre botes de borracha, sem segurança nenhuma, sem equipamento nenhum. A viagem entre a Líbia e a Itália é realmente a mais longa e igualmente feita sem nenhuma segurança. Veja que a seguir nós temos algumas das piores tragédias do ano. Então, 2 barcos com 500 imigrantes afundaram na Líbia, 27 de agosto agora. Corpos de ao menos 71 pessoas, sírios, imigrantes sírios, já foram encontrados, foram descobertos. Naufrágio na ilha de Lampedusa, na Itália, matou, gente, 800 pessoas. Isso em 19 de abril do ano passado. 300 imigrantes se afogaram quando tentavam nadar aí nas águas agitadas do mar Mediterrâneo. E aí nós temos o mapa desse êxodo, como é que eles fazem, Então são sempre os pontos mais próximos que são atingidos para que eles cheguem ao continente europeu de alguma forma. E esse problema é ainda mais grave quando a gente fala da França. Existe um porto chamado Calais, é um porto bem próximo do Reino Unido. E o que acontece? A França assinou um documento com o Reino Unido dizendo o seguinte: pode deixar que eu protejo a sua fronteira. Então agora você tem centenas e centenas de imigrantes parados no porto de Calais e uma parte do exército francês lá, porque a obrigação da França reter esses imigrantes. Ela não pode deixar, tendo em vista esse documento internacional, esse tratado internacional que ela assinou. De onde vêm esses imigrantes? Todos nós sabemos, a maior parte deles são sírios, por conta da guerra na Síria. São afegãos, são eritreus, todos eles. Então são grupos também da Nigéria e de Kosovo que estão chegando à Europa. Vejam que essa imigração ela é enorme. Então você tem um continente europeu já sofrendo com uma crise
econômica e que recebe todos esses imigrantes e que tem lá dentro, no seu organismo, o terrorismo implantado. E a coisa é tão séria, vou contar para vocês, que a gente fica contagiado. Em janeiro eu estava lá novamente e de repente foi instintivo, gente, porque se vocês perguntarem para a professora, eu vou dizer para vocês, nós não podemos discriminar ninguém, nós não podemos cometer nenhum ato atentatório à raça, à cor, nada, mas chegou no metrô, eu estava pronta para entrar, o metrô vazio, e de repente eu olho do lado e tinha um árabe trajado tipicamente, e a sua esposa com burca, com tudo. Eu falei assim, melhor deixar os dois entrar, eu espero o próximo. Que enfim, o setor morreu de velho. Mas é o que acontece, porque a gente fica com medo, a gente não sabe o que pode acontecer. E da onde essas pessoas vêm então? Mediterrâneo Central, Leste Mediterrâneo e Oeste dos Balcãs. Para onde eles vão? Eles vão para qualquer lugar, gente, que possa trabalhar, que possa criar os seus filhos com dignidade, mas a Alemanha, a bondosa Alemanha recebeu muitos deles. Vocês sabem por que a Alemanha recebeu? A Alemanha recebeu porque ela não tem mão de obra, e aí ela escolheu as pessoas como se fossem coisas. Ela escolheu, claro, os mais brancos, ela escolheu aqueles que tinham força para trabalhar, porque elas precisam de população. Então eles caem bem a chegada dos imigrantes. E aí ela, a Alemanha, acolheu esses imigrantes. É engraçado, é um contrassenso histórico, não é? Porque Hitler, que lutou pela raça pura, e eu tive a oportunidade de ver os campos de concentração, e tudo aquilo que vocês leram nos livros de história, tudo aquilo que vocês viram nos livros do gênero e nos filmes, a lista de Schindler, o menino de pijama, não é nem 1/10 do que a gente vê em loco. Os fornos crematórios, que eram pouco usados. Sabe por que eram pouco usados, gente? Porque as pessoas eram utilizadas ao máximo. Ao máximo de que forma? O judeu chegava, e não era só judeu, judeus, prostitutas, criminosos políticos, homossexuais, chegavam ao campo de concentração e imediatamente eram dando botas para eles, botas do exército alemão, 2 números menores, porque eles tinham que correr com as botas para que as botas ficassem confortáveis para que os soldados pudessem usar. A hora que os pés estivessem imprestáveis, não tinha problema nenhum, porque eles ainda tinham força para o trabalho. Eles eram colocados em outros postos. Até que a pessoa se debilitava de tal forma que já não podia mais trabalhar. Não tem problema, ainda é útil. Vamos levá-lo para as enfermarias, vamos injetar vírus, vamos fazer experiências científicas. Vamos aproveitar e ver como é que essas doenças se desenvolvem na mulher, no feto, no homem, idoso, no jovem. E tudo bem, ele está morrendo? Ok. A hora que morrer, vamos pegar os ossos, vamos fazer botões para as roupas dos soldados. Então, cremados eram bem poucos, na verdade, porque eles eram matéria-prima, na verdade, naquele campo de concentração. E esses alemães, então, agora recebem de braços abertos os sírios, os imigrantes, porque não tem realmente mão de obra. Então espera-se cerca de 3.000 pessoas para atravessarem a Macedônia nos próximos meses. Então tem mais 3.000 chegando aí. E o que acontece? Olha, muitos então chegam à Sérvia, que diz já ter registrado a presença de 90.000 este ano. É muita coisa, gente, é muita gente. A crise é gravíssima, essa imigração é gravíssima. E aí, a Hungria, que é um país que está, na verdade, entre a zona do euro, mas é um país ainda muito pobre, onde a gente vê muita miséria. Quando eu falo de Hungria, eu falo de
caídas pelo chão, numa economia extremamente complicada, onde você verifica que o produto ainda é barato e as pessoas não têm dinheiro para comprar. E é esse país com problemas sociais, com problemas econômicos, é que está recebendo. Então, é muito fácil a gente criticar, mas nossa, eles fizeram uma barreira para não deixar. Veja, diante desse fluxo, alguém está construindo uma barreira de 175 quilômetros para impedir a entrada dos imigrantes. Ela não dá conta nem dos seus. Então, por isso, essa questão não é a melhor saída, mas é o que eles encontraram. Convenção de Dublin. Essa Convenção de Dublin é a convenção, na verdade, que se estabelece o modus operandi de como aceitar esses exilados, como dar o asilo na União Europeia. E aí precisa ser analisada a solicitação em bloco. Outros países também enfrentam problemas, como a Áustria, com a chegada de 80 mil pedidos de asilo. E a Áustria é um país maravilhoso, o que acontece lá? Educação, saúde, transporte. O transporte é quase gratuito, mas a saúde e a educação são absolutamente gratuitos, tanto que os alemães mandam seus filhos estudarem na Áustria e depois eles retornam para a Alemanha com os diplomas austríacos. E a Áustria tem um problema de pessoas para trabalhar, de pessoas qualificadas, porque normalmente o que ela consegue formar vai para a Alemanha. Então, a Europa ela está fazendo uma divisão justa desses imigrantes. Então, o que acontece? Defender os direitos dos imigrantes pobres está difícil num ambiente econômico sombrio. Então, veja, a América do Sul sofre com problemas econômicos, Europa sofre com problemas econômicos, a Ásia começa a sofrer com problemas econômicos, principalmente no que diz respeito aos direitos trabalhistas, porque o funcionário, como eu disse para vocês, chinês, ele já não pode, já não suporta mais ser tão explorado, ganhar tão pouco, sem direitos trabalhistas. As regras conjuntas mais detalhadas foram estabelecidas pela SEAS, mas ter regras é uma coisa e colocá-las em prática é outra diferente e, portanto, eles continuam com esse problema. Então, a Alemanha aqui, já falei para vocês o que aconteceu, vou passar o slide. E como é que esses imigrantes obtêm asilo na Europa? Eles obtêm asilo provando às autoridades que são alvo de perseguição. E aí é complicado, porque você veja bem, tem milhões não, mas uma quantidade, centenas e centenas de pessoas saindo de lá e todos perseguidos. Então, aí o que acontece? A autoridade ela pode conceder o asilo em primeira instância, e se isso não ocorre, o solicitante ele pode apelar a decisão para a justiça, mas aí ele tem que esperar e verificar se ele vai ganhar ou não o direito de ficar no continente europeu. Mudando agora, falamos dos continentes, falamos das crises mundiais, do mundo, na verdade, dos inúmeros países, nós falamos do terrorismo, nós falamos da imigração, mas a gente precisa falar da cultura também e das tendências do nosso ambiente. Vejam que aqui eu trago para vocês o Nobel de Literatura dos últimos 14 anos. Aposto que vocês não conhecem nenhum nome. Fiquem tranquilos, a maior parte da nossa população também não. E o que acontece, gente? Todos esses, uma curiosidade, todos esses que ganharam o Nobel foram porque escreveram dramas realistas, porque falaram de problemas de seus países
porque denunciaram situações, sempre assuntos contemporâneos. Então, seja qual for, se cair alguma coisa do gênero no ENAD, os últimos Nobel de Literatura trataram de questões contemporâneas, de dramas oriundos da realidade de vida de gente como eu, como vocês, só que em situação grave. Uma boa notícia, mas não dá para se alegrar muito não. A boa notícia é que a Lígia Fagundes Telles, nossa grande autora, foi indicada esse ano para o Nobel de Literatura. E vejam que Lígia é a maior escritora brasileira. Então, provavelmente isso possa cair no ENAD, porque é a primeira vez que Lígia Fagundes Telles é indicada a esse Nobel de Literatura. Nossa maior escritora brasileira viva, e tem uma qualidade inquestionável. Seus livros receberam adaptações para o cinema, para o teatro, foram traduzidos para inúmeros idiomas. Ela também já recebeu o prêmio como Camões e como Jabuti. Vamos aguardar a decisão no final do ano, que ocorre em novembro. O ano passado, em 2015, foi a Academia Sueca. Ela destinou a Svetlana, 67 anos, a esse prêmio Nobel. E ela também fala sobre questões do seu país. E agora vamos falar sobre um outro assunto complicado, espinhoso, que é o direito das minorias. É um assunto extremamente debatido no país, porque quando a gente fala de direito de minoria, a gente vai falar simplesmente de quem? Dos negros, dos homossexuais, dos índios, ou seja, todos aqueles que são minorias em nosso país. Mas o importante desse direito, ou dos direitos das minorias, gente, é que eles são oriundos daqueles direitos que são simplesmente chamados de direitos humanos. Todos nós temos direitos, independentemente de sermos minorias ou não. O direito de ir e vir, o direito ao respeito, o direito à dignidade, o direito à honra, o direito de se expressar, o direito de religião, de culto, o direito de ir e vir. Isso é algo pertencente a todos nós e cabe a todos nós o respeito. E esse direito das minorias gera uma outra questão muito importante, que toca numa das bases da Constituição Federal, que é a igualdade. Se vocês abrirem a Constituição Federal, logo no seu artigo 5º, vocês vão ver o seguinte, que todos são iguais perante a lei. Essa é uma máxima constitucional que vai ser expressa da seguinte forma: vamos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Princípio esse que justifica, por exemplo, as cotas nas universidades. É bem verdade que nós temos um débito com a raça negra no nosso país, que vieram vendidos da África, trabalharam, foram explorados e durante muitos anos foi negado a eles todos os tipos de direito, porque eles eram escravos. Então vamos tratar igual os iguais e desigualmente os desiguais. Nós precisamos resgatar essa dívida, na verdade, esse débito que nós temos. Por isso, as cotas. As cotas não são para permanecer ad eterno aqui no nosso país, mas elas devem permanecer até que essa dívida seja saldada,
mercado de trabalho, na cultura, nas artes, na ciência, em tudo. Então, o que acontece também? Há uma tentativa de se acabar com o problema criminalizando condutas. É interessante, o Brasil gosta de fazer leis para criminalizar. Eu diria que, na verdade, a solução não vai pela penalização, mas pela conscientização. Nós devemos conscientizar as pessoas de que todos têm direito, que todos são iguais perante a lei, de que todos somos verdadeiramente parte de um mesmo todo. E aí a explicação da política de cotas que eu já falava para vocês. E agora a gente parte para a parte mais agradável da nossa palestra, porque até agora a professora só reclamou, a professora só falou mal e a professora só falou de problemas. Então hoje à noite eu enchi a cabeça de vocês com situações complicadas e complexas. Mas o ser humano não tem a sua parte boa. E é sempre gostoso falar de arte e cultura. Uma pena que muito poucos em nosso país tenham acesso a ela. Porque quando nós falamos de arte, nós falamos do belo. Nós falamos da forma mais interessante de se expressar. E vejam vocês, aí vocês podem perguntar, mas por que essa maluca está na minha frente agora falando de arte? Até agora ela falou de política, ela falou de problemas e agora ela vem falando de arte e cultura. Porque não é raro no ENAD eles pedirem a análise, a interpretação de obras de arte. E aí, se o sujeito não sabe nada sobre arte, fica um pouco complicado adivinhar. Vocês precisam ter alguns indícios de que determinada obra pertence a um período X ou a um período Y para poder escrever algo sobre aquilo. Então, eu trouxe linhas gerais de cada período da arte, até mesmo os nossos dias. E a gente começa lá na arte romana, do Ocidente ou do Oriente, chamado de arte bizantina. Nós tínhamos duas divisões aí enormes. E nessa época, a arte grega, a arte romana, ela procurava a perfeição. Então, imaginem vocês que aqui na arte romana nós estamos falando daquele período em que as pessoas se esmeravam pela forma. Isso quer dizer que uma pessoa como a professora de vocês jamais poderia ser modelo, porque aqui não tem nenhum padrão de perfeição física. Eu não sou alta, eu não tenho as formas perfeitas. E aí vocês vão ver o que os romanos chamavam de formas perfeitas. Victoire de Saint-Gracieux. Essa é uma das estátuas grego-romanas que está exposta no Salão Nobre do Museu do Louvre, uma das mais vistas, uma das mais visitadas, assim como a Vênus de Milos. Isso é uma das obras de arte que foi restaurada recentemente, o ano passado, no Louvre, e de uma beleza estupenda, de uma beleza fabulosa, por conta de suas proporções. Eu não sei se vocês sabiam, mas toda a obra de arte chamada perfeita, segundo o cânone romano, ela tem 7 cabeças, a medida de 7 cabeças e meia ou 6 cabeças e meia. Então, essas obras, elas têm essa característica. Depois vem o Renascimento. Aqui nós estamos falando do século XV e século XVI. Vejam, os elementos artísticos da antiguidade clássica voltam a servir de base para a arte. E quem a gente tem nesse parâmetro? Nós temos Botticelli, nós temos Rafael, nós temos Leonardo da Vinci, que todos vocês conhecem.
é um quadro extremamente importante porque ele é conhecido, mas se o autor tem outros igualmente belos ou até mais belos, mas todos conhecem esse, eu tenho certeza, Mona Lisa. Não é? E aqui a gente precisa ensinar vocês a fazer uma análise de obra de arte. Todo mundo fala do sorriso enigmático da Mona Lisa, mas ninguém vê que o sorriso não é a coisa mais importante. Talvez ele seja importante sobre o ponto de vista plástico, mas ele não é importante do ponto de vista da obra de arte. Por que não é? Vejam vocês que a Mona Lisa, ela tem uma mão sobre a outra. Por quê? Vocês fazem ideia? Simplesmente porque nós estamos falando da valorização do homem nessa época, século XV, século XVI, a importância do homem. O teocentrismo vai ficando lá para trás, e com o teocentrismo lá para trás, vejam vocês, a natureza. A natureza é o pano de fundo da Mona Lisa, justamente porque o que tem mais importância, o que está em primeiro plano é o homem. E aí, então, nós temos o renascimento. Nessa época, se vocês forem observar as Madonas, todas tocam o menino Jesus, todas olham internamente para o menino Jesus, todas essas obras, elas têm o toque humano, porque o humano é importante nessa época. Aí nós temos o maneirismo. E é fácil identificar o maneirismo. Quando vocês veem uma obra de arte cujos corpos são super longilíneos, os dedos super compridos, você olha e fala assim, não é possível que tenha uma coluna vertebral que aguente isso, ou dedos tão compridos, ou mãos tão compridas. E a gente vai ver que exemplos aqui é o Greco, o Michelangelo, o Tintoretto, são todos dessa época. Olhem a crucificação do Tintoretto, como Cristo é comprido, os braços enormes, são desproporcionais. Vejam os corpos em relação às mãos, não existe uma proporção aqui, justamente porque o maneirismo pregava essa questão da diferença de formas. E aí a gente chega ao barroco. O que acontece com o barroco? Veja, a arte barroca destaca a cor e não o formato ou o desenho. Então nós temos uma mudança, porque até agora, se vocês verificarem, nós tínhamos aqui a questão justamente da beleza das formas. Então agora se abandona um pouco as formas para que nós tenhamos a atenção na cor. Então aqui a cor é importante e as técnicas utilizadas é que vão dar o movimento. E nessa época nós temos como representantes a ronda noturna. Não sei se vocês sabem, mas a ronda noturna de Rembrandt, ela está no Rijksmuseum em Amsterdã. E o que acontece com esse quadro? Todo mundo chega e olha aquele quadro maravilhoso, grande, do tamanho dessa parede, e ninguém olha o original, que é pequenininho, mas que contempla a cena toda, que foi feito sob encomenda para que depois fosse feito o quadro grande. E aí vocês vão ver como a cor é importante para criar a atmosfera. Vejam que a luz incide sobre os dois personagens principais aqui, e sobre o anjo que era o guardião daquele exército. Por quê? Porque quer se voltar a visão para esses dois homens. O resto, gente, é plano de fundo. São oficiais de menor estatura. Figuras importantes são esses dois. Até porque vocês não conseguem ver direito, mas ele tem aqui uma faixa vermelha, os demais azul e outros preta, conforme a sua patente no exército. Então, e esse movimento, quer dizer, esses homens estão se movimentando, e tudo isso é dado através da cor.
claros, arabescos e linhas curvas. Então, é aquele desenho um pouco, aquela pintura um pouco pastel, né? E aí você tem como representantes, um dos maiores representantes, o Watteau, e na França você tem também Fragonard, que não à toa fazia as obras nesse gênero. Fragonard fazia porque precisava ganhar dinheiro. E ele fazia as pinturas porque as pinturas dele, pasmem vocês, serviam para molde, porque era levado para as casas aonde as pessoas faziam as tapeçarias. Então ele foi formado na escola da tapeçaria. Por isso, as figuras rebuscadas com cores claras, porque o quadro era, na verdade, o molde para que os outros produzissem os tapetes. E aqui está um ator, como eu disse, cores claras, gênero tapeçaria também. Neoclassicismo é fácil, tudo que é neo é novo. Classicismo é aquilo que era clássico. O que é clássico, gente? Arte greco-romana. Neoclassicismo é a busca, ou a retomada por aquilo que era clássico. Então vejam os valores da arte clássica. Não só isso, o heroísmo e o civismo são temas explorados nessa época. E aqui você tem Angra, aqui você tem a morte de Sócrates. Quem conhece Angra, aqui no Brasil lamentavelmente eles falam Ingrid, né? Mas a pronúncia correta é Angra. Ele pintou as banhistas, né? Justamente por conta da questão das formas. E aí a morte de Sócrates no Louis David é exatamente essa. Vocês podem ver novamente formas perfeitas. Por isso o neoclassicismo, a retomada da arte greco-romana. Romantismo, né? Romantismo 1790-1850. O que acontece? Subjetivismo, introspecção, sentimentos, tudo isso precisava estar presente não só na literatura, como também nas artes visuais. E aí você tem um dos maiores expoentes das artes francesas, da pintura francesa, que é o Eugène Delacroix. E não só o Delacroix, mas como Géricault. São artistas franceses que têm seus quadros nos grandes salões do Museu do Louvre. E eles expressam todos os sentimentos que vocês possam imaginar. Aqui é pequenininho esse quadro, ele tem mais ou menos a metade dessa parede em altura e largura. E dentro dessa balsa vocês vão ver gente com expressão de vamos lutar pela vida, de gente que diz, bom, está tudo perdido e eu estou morrendo. Ele traz todas as emoções de um naufrágio, né? E isso torna essa obra extremamente importante. E aí nós chegamos ao realismo. E não se choquem, por favor, mas eu estou falando de realismo. E para falar do realismo, nada mais do que dizer a vocês que a obra ela precisa transmitir ao seu espectador aquilo que é real. Veja, destaca a realidade física através da objetividade nua e crua. E antes de mostrar para vocês o quadro que melhor representa, sob o meu ponto de vista, o realismo, vou contar a história de um amigo meu. Esse quadro que eu vou mostrar para vocês, ele não está no Museu do Louvre. Você tem que sair do Museu do Louvre, dar uma 4h30, ele está no Museu d'Orsay. E ele está no Salão Nobre também. E esse meu amigo chegou e a primeira sala que ele entrou, ele viu esse quadro. E aí ele falou a seguinte expressão, isso ele me contando. Meu Deus, que fez isso? Mas é verdade. Então eu vou mostrar para vocês o quadro que expressa o realismo.
em Paris. Esse quadro, ele ficou, na verdade, guardado até a década de 80, ele era proibido. Quando ele fez, ele foi guardado, não se mostrava, não procurava a origem do mundo. Ficou coberto, viu a origem do mundo, a realidade nua e crua. Então, essa é a maior expressão desse realismo. Com certeza, no realismo vocês não esquecem mais. Muito bem, impressionismo. O que acontece em 1880 a 1900? Aqui nós temos luz e cor. Quem melhor para expressar luz e cor do que Renoir, o pintor da vida, o pintor da alegria? Ou então Edgar Degas com as bailarinas e com as aulas de dança, aqui em homenagem à professora Cristina, as bailarinas de Degas. Então vocês podem ver toda a luminosidade, toda a clareza, toda a leveza dessa pintura impressionista. Ela impressiona pelo seu movimento, pela sua leveza, pela sua cor. Pós-impressionismo, e aqui a gente vê Henri Toulouse-Lautrec, que para bem representar a arte parisiense, saiu da casa de seus pais, pessoas nobres e ricas, e se instalou nos Bataclans. E o que ele pintou? Os Bataclans, as prostitutas da época. Esse era o tema de Henri Toulouse-Lautrec. Mas também é dessa época, o não menos importante, Vincent van Gogh, aonde nós temos o Museu Van Gogh, em Amsterdã também, com praticamente 80% de suas obras, que são maravilhosas. Então aqui, um dos quadros de Van Gogh, onde vocês podem ver simplesmente o movimento através da cor, por isso pós-impressionismo. E aí a gente vem para o expressionismo. Van Gogh continua nessa tendência do expressionismo, mas aí nós temos outros. Nós temos Modigliani, por exemplo, Giacometti, Bacon e tantos outros. E aí vocês vão ver que as formas são mais simples, as cores são puras, e aqui uma das mulheres de Modigliani. Não sei se vocês repararam, mas as mulheres na época elas não se depilavam. Não tinha realmente, gente, era assim, os modelos eram assim, eles desenhavam tal como eles viam. Enfim. Cubismo. Quando nós falamos de cubismo, não existe um outro nome que nos venha à mente, senão o mais conhecido, Pablo Picasso. O que acontece? Ele rompe com todo o tradicionalismo, e aí o que acontece? Ele inclui na sua obra as formas geométricas. E aí então há um corte epistemológico. Por quê? Porque ele pinta diferente, porque ele desenha diferente, porque ele insere a geometria dentro das suas obras. E uma das obras mais importantes de Pablo Picasso, que está no museu em Madrid, se não me engano, no Museu Nacional de Madrid, é Guernica. É a sua obra mais importante. E aí vocês podem ver a geometria em toda a sua obra, toda a extensão da sua obra, e todos os quadros de Pablo Picasso, a não ser os da primeira e começo da segunda fase. E aí vocês vão dizer, nossa, mas é Pablo Picasso? É o início da carreira dele. Agora o amadurecimento desse artista se dá através do cubismo e das formas geométricas. Dadaísmo. Se nós falamos em dadaísmo, um dos maiores expoentes não será outro senão Salvador Dalí. O surreal, então veja, revolucionário, anárquico, anticapitalista, o dadaísmo prega o absurdo, mas não só o absurdo, ele prega também a sátira, o sarcasmo. E eu não sei se vocês já se depararam com algumas obras de Salvador Dalí, mas elas são de difícil compreensão. Por quê? Porque Salvador Dalí era muito próximo a Freud, e suas obras têm
o quadro mais importante do surrealismo é justamente esses relógios, porque o tempo ele escorre pelas mãos. É isso que ele quis mostrar. Então, a deformação das formas do surreal, mas o surreal justamente para justificar o absurdo no qual as pessoas usavam o tempo e etc. Então, agora vamos voltar ao dadaísmo, que eu falei do surrealismo. E o dadaísmo, então, era anárquico, era capitalista e ele era sarcástico. Ele era sarcástico, e aí vocês vejam a obra representada pelo dadaísmo. A gente não compreende, é de difícil compreensão. Por quê? Porque para conhecer essa obra, você precisa conhecer um pouco do próprio autor, do Arp, porque essas formas, elas são absurdas, mas ela tem um fundo de protesto. Sempre que a gente fala de dadaísmo, a gente vai falar desse fundo de protesto. E por isso, vem logo em seguida esse surrealismo, porque as imagens vêm do inconsciente, são de associações bizarras e reais, seguindo a mesma estrutura do dadaísmo, mas trazendo aqui um fundo psicológico. O fundo psicológico que vai diferenciar o dadaísmo do surrealismo nas obras de arte. Por isso eu falei para vocês do Salvador Dalí. Pop art. Pop art é o que? É a arte popular. É a arte da década de 50, do humor, das críticas, e você tem isso, a pop art nascendo, frutificando muito nos Estados Unidos. E essa pop art, ela é expressa por cartazes, por obras que são menos trabalhadas, porque o intuito dessas obras é justamente a crítica. E aqui nós temos arte conceitual. E a gente tem que tomar cuidado, porque já existem inúmeros artistas, inúmeros críticos de arte dizendo que a arte conceitual é lixo. Porque a arte conceitual, eles dizem o seguinte: interprete, e qualquer um pode interpretar qualquer coisa. Aos meus olhos pode parecer uma coisa, aos seus olhos pode parecer outra coisa, e assim por diante. Então, eles dizem que não, na verdade, na arte conceitual não há arte. E eu trouxe alguns exemplos para vocês. E no Museu de Arte Moderna de Nova York, colocando uma maçã em cima de um pedestal de acrílico. Isso é arte moderna. O que significa? Absolutamente nada. Aí eu gosto muito desse museu, ficar perto da casa dela, e ela também fez uma performance lá, dizendo ser arte moderna. Ela pegou o microfone, conversou com ele, e ela simplesmente começou a gritar como uma louca. Então isso é arte. Se eu fizer isso aqui para vocês, vocês vão me botar para fora, não vão achar que é arte moderna. E é esse tipo de coisa que aceito. Uma outra também do Museu de Arte Moderna em Nova York, aqui duas pessoas sentadas sobre vasos sanitários, um vestido sem roupa, olhando para a cara do outro. Isso é arte conceitual. Aí você interprete de acordo com os seus conceitos, com o seu entendimento, e pode parecer uma coisa diferente a cada pessoa. Para mim, não é outra coisa senão lixo.